não é nada de outro mundo, nenhum dos dois. Nem o Derek Lacerda, nem o Kusevich, são jogadores extra classe. Não são, certo? O nível do Vitória, eles têm qualidade. O nível do Vitória, o Derek Lacerda briga bem pela camisa 9. E o Kusevich de uma zaga que hoje tem Richelli, Camutanga, Neres, Edu, Zé Marcos e Luan Cândido, o Kusevich no mínimo é titular. Tá? Então assim, eles não são extra classe, mas pro que o Vitória precisa para a temporada, eles compõem muito bem o elenco e brigam forte pela titularidade. É aquilo que a gente estava falando há algumas semanas atrás. O Vitória estava contratando jogadores para compor o elenco. E seguiu a mesma linha em todas as contratações. Ou na maioria delas. Então, assim, e com Kusevich e Derek chegariam jogadores. Um brigaria muito forte pela camisa 9 com o Derek. E o outro acredito que seria titular quase que imediato. Só que a diretoria do Vitória não tá afim de fazer esse investimento agora. Só que sabemos bem que muitas vezes, e essa temporada foi mais um exemplo, que a diretoria ela atua de acordo com o resultado. Então, se o resultado vai bem, se o campo vai bem, tá tudo certo. Se o campo vai mal, se a torcida reclama, tá tudo errado. E aí, se movimenta para contratar. Eu falei três coisas nas últimas lives. Quem acompanha o Arena, quem acompanha as lives, já sabe o que é que eu vou falar. A primeira coisa, quando o Vitória tava contratando o Marinho, eu chamei a atenção numa live o seguinte: a galera tá cobrando Marinho, a turma tá falando de Marinho, tem que trazer Marinho. Ok, não vou discordar. Mas pedir Marinho vai causar um efeito de cortina de fumaça e a diretoria não vai se movimentar para contratar as peças que o Vitória precisa. Então, assim, da mesma forma que a torcida se mobilizou para cobrar Marinho, para pedir Marinho, deveria se ter a movimentação para chegar no Instagram, para chegar no Twitter e pedir: queremos zagueiro, queremos centroavante, queremos lateral direito, queremos ponta direita. O time precisa de reforço, tem que contratar, cadê? Da mesma forma, não excluiria um pedido a outro. Porque eu imaginava que poderia acontecer esse cenário. Da diretoria simplesmente achar: ó, já contratamos Marinho, já contratamos mais jogadores para poder compor, o elenco está cheio, de fato. Em termos de quantidade, o elenco do Vitória está abarrotado de jogador. Mas, se você bate no liquidificador, acho que você não fecha 15 para disputar uma temporada. Então, isso é um cenário preocupante. Muito preocupante. Então, assim, a gente já falado isso em outras lives e eu sigo dizendo, a gente precisa pressionar para pedir contratação. Não é suficiente o que está aí. Não é suficiente o que está aí. O Vitória precisa contratar. Necessita contratar. O que está aí não vai ser suficiente para que o Vitória consiga os objetivos dentro da temporada. E, para surpresa de ninguém, o Vitória contratou o Lucas Silva, o Diego Tázia, o Pedro Henrique e o Marinho logo depois que fechou a folha de janeiro. Ou seja, Vitória pagou janeiro, vai pagar fevereiro ainda, e aí a Vitória contratou. Surpresa? Não. Por quê? Isso já aconteceu lá atrás, na segunda janela, quando o Vitória tinha que contratar e o discurso foi: não vamos contratar em junho, vamos contratar em julho, porque o Campeonato Brasileiro só começa em julho, a gente só tem dinheiro em julho e assim que vai. E o Vitória contratou no final dos meses. Aconteceu de novo. Olha que surpresa. Então, assim, o discurso de agora é o discurso de não ter contratação. É o discurso de temos três centroavantes, temos Renato Kaiser, Pedro Henrique e Renzo, mais Fabre treinando como camisa 9. Temos três pontos esquerdas, contratamos Lucas Silva, trouxemos o Diego e tem o Aitor. Temos três pontas direita, Eric, Marinho
e Mateuzinho. Temos 5 volantes, temos 6 zagueiros, temos 3 laterais direitos, temos 3 laterais esquerdos, 2 laterais esquerdos, 3 laterais esquerdos, na verdade. Temos 5 goleiros, então a gente não precisa mais de contratação. Ah, mas esse time vai ser suficiente? Não interessa. Nós temos quantidade. Temos quantidade para botar jogador em campo. Não vai ser por falta de quantidade que o Vitória vai passar. Beleza. Mas você viu que contra o Remo, seu treinador tirou o zagueiro, trouxe o volante para a posição de zagueiro e colocou o Dudu como volante? Você viu isso? Ah, não. Esquece. Uma situação de jogo. Faz parte. Beleza. Você viu que no Bavi o Vitória precisou relacionar o centroavante e botou Lauan e Pablo no banco? Que nada, tá resolvido. A gente trouxe Lucas Silva e Diego Tázia e Pedro Henrique agora. Mas você tá ligado que eles têm muito tempo fora do país, né? Que nada, eles se adaptam. Tem tempo pra poder se fazer isso. Então, sim, difícil, difícil. Acho que Vitória tinha que contratar, precisava contratar. E o discurso atual é de não contratar. Preocupante. Muito preocupante. Agora, para quem quer se apegar a alguns fatos, há fatos a se analisar. Quais são os fatos que temos que analisar? Primeiro, o Vitória prova, e se tudo caminhar de acordo, o Vitória vai chegar no jogo contra o Atlético Mineiro, que é a sexta rodada, com apenas 3 jogos. Então, se o Vitória ganhar os 3 jogos, beleza. O Vitória deve estar ali em meio de tabela, ou até, quem sabe, top 5, top 6. Se o Vitória não ganha de Palmeiras e de Flamengo, se o Vitória consegue 2 pontos, se o Vitória não consegue ponto nenhum, que não seria nenhum absurdo, se o Vitória só consegue 3, existe uma possibilidade real do Vitória chegar no jogo contra o Atlético Mineiro, que é sexta rodada do Brasileiro, com 2 jogos a menos, próximo ou dentro da zona de rebaixamento. Aí talvez bata o desespero, bata o, o alarme, o sensor de urgência aumente, mas aí a janela de transferência para o Campeonato Brasileiro, para a temporada, a primeira janela, ela se encerra no dia 3 de março. E o jogo contra o Atlético Mineiro acontece no dia 14 de março. Ou seja, existe uma possibilidade real do Vitória jogar 3 partidas. A justificativa para não ter contratação, olhando para o brasileiro, é que o time tem jogos a menos, e que de fato será verdade, e que por conta disso está na situação complicada no brasileiro. Isso não faça ter movimentação. Para o Campeonato Baiano, é a outra competição que o Vitória está disputando agora, a janela termina na sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Por que no dia 6? Porque a rodada a sétima rodada do Campeonato Baiano começa dia 7 e termina no último dia útil antes do começo da rodada. Então, por isso que a janela do Campeonato Baiano de inscrição acaba na sexta-feira. Certo? Então, até sexta-feira, Vitória precisa ter todos os jogadores contratados inscritos. Mas o time deve ser esse mesmo aí do Baiano. Brasileiro caminha para ser tudo exatamente a mesma coisa. Eu tenho medo porque o Vitória vai disputar até 31 de maio 18 partidas do Campeonato Brasileiro. Ou 16, né? Porque tem os 2 jogos atrasados. Esse time vai suportar jogar 16 partidas do Campeonato Brasileiro sem sofrer, sem passar aperto, sem ter sobressalto, de forma tranquila? Tenho lá as minhas dúvidas. Tenho lá as minhas dúvidas. Torcerei muito, mas é fato que o Vitória precisa de contratação. O Vitória precisa qualificar esse elenco. A Vitória tem que contratar. O que tá aí não é suficiente para encarar uma Série A. A gente passou por isso em 24,
Passamos por esse 25 e eu não quero passar de novo em 26. Então, para quem não viu antes, a informação, e aí eu aproveito a mensagem de Lucas, é que o Vitória não vai mais contratar o Derek Lacerda, porque já tem 3 centroavantes, já tem 3 pontas esquerdas e o clube não quer mais investir. Desistiu de contratar. No caso de Kusevich, o Vitória também desistiu de contratar porque existe uma diferença salarial de 100 mil reais e o Vitória não chegou a acordo com o Kusevich. No caso de Derek é definitivo. No caso de Kusevich, existe a possibilidade de voltar atrás. Mas vai depender, primeiro, do empresário do jogador reduzir a pedida e, segundo, que o Vitória consiga tirar algum zagueiro do elenco, seja ele Neres, seja ele Zé Marcos. Caso nada disso ocorra, o Vitória deve manter o mesmo time que está aí. E a gente vai depender da sorte de Lucas Silva, Diego Tázia, Pedro Henrique, Marinho, Kaique Gonçalves, Matheus Silva, Nathan Mendes, Richelli, Emanuel Martinez, que esses caras deem a qualidade que este elenco de 2025, que esse elenco de 2025 salvou Vitória faltando 25 minutos para acabar o campeonato. Então, tô falando hoje, 2 de fevereiro de 2026, que eu tenho medo desse elenco do Vitória, e esse elenco do Vitória precisa de contratação, certo? Precisa de contratação. Então, eu tô deixando claro o que eu tô falando, para depois não vierem. Ah, Ítalo Chapa Branca, Peru, não cobrou, tal, não sei o quê. Tô deixando claro, expliquei os motivos. E é isso. Vitória precisa contratar. Tô deixando claro no dia 2 de fevereiro de 2026, antevéspera da segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Certo? Deixando muito claro isso. Muito claro que o Vitória tem que contratar, precisa contratar, porque esse elenco não é suficiente para disputar a Série A. Fechou?